Está novamente em vossas casas o Mosaico, nesta sua primeira edição da primavera de 1984. Para toda a comunidade portuguesa desta cidade, para todos os que nos veem, as saudações amigas dos colaboradores deste programa. Como tem sido o hábito, começamos pelas notícias do Canadá. Continua a dança das taxas de juro e da cotação internacional do dólar canadiano. Mais uma vez, foi necessária a elevação das taxas de juro para manter a cotação da moeda. Na passada quinta-feira, o Banco do Canadá aumentou a prime rate para 10,76%, o que se traduziu num aumento das taxas cobradas pelos bancos comerciais aos seus melhores clientes para 11,5%. O dólar canadiano refletiu o esforço e subiu ligeiramente em relação ao americano. Em termos de escudos, cotava-se recentemente a cerca de 104 escudos por dólar. Apesar da determinação do Ministro das Finanças, Marc Lalonde, em suster a descida do dólar, parece-nos que a disparidade existente entre o crescimento das economias dos Estados Unidos e do Canadá irá tornar a tarefa difícil. Embora não se prevejam mudanças significativas nos próximos dias, tudo leva a indicar que teremos num futuro próximo mais uma desvalorização relativamente ao dólar americano. Acelerou-se nos últimos dias a luta pela chefia do Partido Liberal. De um candidato provável, John Turner, já há 6 efetivos, entre os quais a figura popular de Jean Chrétien. A recente vitalidade do Partido Liberal não deixará de pôr em risco a posição do Partido Conservador, que muitos consideravam favorito às próximas eleições. Continua em foco a cidade de Calgary. Desta vez, não são os Jogos Olímpicos, de que muitos têm ouvido, nem a eleição da Miss Portugal, que a imprensa local tende a ignorar, mas a eleição da Miss Universo. Prevê-se ser nesta cidade, durante o Stampede, que se realizarão as eleições da Miss Universo 1984. Do petróleo e da construção desenfreada para a indústria turística. Se não sobrevivermos à crise, não será por não se ter tentado. E passamos agora a dar notícias de Portugal. Apurou-se finalmente e em pormenor que a totalidade dos trabalhadores com salários em atraso é de 92.300, sendo o montante das verbas devidas de 21.600.000 contos. São 600 as empresas que contribuem para esta situação. Casos mais agudos são as empresas da Cintura Industrial de Lisboa e a freguesia do Tramagal, onde praticamente toda a gente depende da metalurgia Duarte Ferreira. Esta empresa, que produz principalmente alfaias agrícolas e material militar, não paga regularmente aos seus trabalhadores desde meados de 83. Daqui resulta as pessoas não poderem pagar rendas de casa, água, gás e eletricidade e estarem a comer atualmente através de dádivas do Exército e da Caritas. Num interessante estudo feito por um semanário lisboeta acerca daquilo que os portugueses compraram e consumiram nos últimos 3 meses de 1983, foca-se a descida do consumo de carne de vaca, produtos pecuários, cerveja, passos para transportes públicos, automóveis, gasolinas e, claro, a redução dos depósitos bancários. Aumentaram ao mesmo tempo os consumos de carne de cavalo, pão, salsicharia e solas para sapatos, pois andou-se mais a pé. Será que vamos ficar um povo mais elegante, não através de clubes de fitness, mas sim através do velho processo da carteira a quanto brigas? Mudando um pouco a tónica das notícias, que não queremos nem desejamos que sejam só desconsoladoras, até porque sempre se andam a encontrar soluções, há fortes indícios de que as nossas relações comerciais com os Estados Unidos vão aumentar de maneira significativa. É provável a abertura de delegações de bancos norte-americanos em Portugal e a criação de uma réplica da Disneylândia na Europa tem fortes hipóteses de ser localizado no nosso país. Ao mesmo tempo, Reagan, no seu último encontro com Mário Soares, concordou que o FMI, organização que, por causa da nossa dívida externa, muito tem a dizer sobre a gestão económica do governo, teria de ser mais flexível e afrouxar os seus condicionalismos no contrato a realizar com o governo português. Mota Amaral convidou o Papa a visitar os Açores em setembro, quando João Paulo II por aí passar na sua deslocação ao Canadá. Entretanto, o líder açoriano, a 8 meses das próximas eleições, deu a conhecer o seu plano a médio prazo para 85-88, caso o PSD volte a ter a maioria. Depois de uma fase de investimentos em infraestruturas de comunicações e transportes nas 9 ilhas, o governo dos Açores quer concentrar-se no desenvolvimento industrial relacionado com a agricultura, pescas e pecuária.
tendo só como grandes obras o Porto da Praia na Terceira e o prolongamento do aeroporto de São Miguel, e com 5 milhões de contos por ano provenientes do Acordo das Lajes e mais 3 milhões de contos de Lisboa, dinheiro parece não faltar. Assim se cria mercado externo para absorver os produtos e surge uma dinâmica empresarial que os produza. Como última notícia, não queremos deixar passar em claro o esforço da Comissão Regional de Turismo do Algarve na preparação de um projeto de regulamentação do nudismo em praias portuguesas, a apresentar ao Governo. Alemães, franceses e, confessemos, portugueses, que lá nestas coisas não estamos atrasados em relação à Europa, têm nos últimos anos difundindo a prática do nudismo, criando sucessivos embaraços às autoridades e especial indignação da típica família portuguesa. A ideia é criar zonas devidamente assinaladas em praias recatadas e onde, caros telespectadores, escusam de ter ideias, será proibido o uso de material fotográfico e de filmar. Enfim, sempre é mais uma despesa que se evita, a do fato de banho, mas aumentando a área a proteger do sol, gastar-se-á mais em bronzeadores. Seguidamente, vamos ter a presença simpática da fadista Luciana Machado numa noite de fado na Portuguese Society of Calgary. Então, eu vou começar. Espero que o serão desagrade. Só que hoje não podem dançar. Ribeiro, não corras mais, que não hás de ter ideia. Ribeiro, não corras mais, que não hás de ter ideia. O verão vai te roubar o que te dei o inverno. O verão vai te roubar o que te dei o inverno. Até lenha no monte tem sua separação. Até lenha no monte tem sua separação. De uma lenha se faz santos e de outra lenha se faz carvão. De uma lenha se faz santos e de outra lenha se faz carvão. Ando caída em desgraça, o que é que eu hei de fazer? Ando caída em desgraça, o que é que eu hei de fazer? Todos os santos que pinto, demónios vêm ameaçar. Todos os santos que pinto, demónios vêm ameaçar. São tão grandes minhas penas
Notícias da comunidade. No dia 30 de março, pelas 8h30, na Forest Law Senior High School, no 1304 da 44 Street, a revista José Aguenta o Barco, com valioso elenco com José Viana, Dora Leal, Maria Viana, António Martins, Fátima Isabel e Emílio Robalo. A Portuguese Society está em problemas com a organização da Miss Portugal Calgary. É possível que o concurso Miss Portugal não se realize já no próximo dia 31 de março, conforme anunciado, tomando o clube a seu cargo esta organização com o nome de Miss Portuguese Society. Império São João em Calgary. Será realizado pela primeira vez em Calgary o Império São João no dia 24 de junho. Informamos a todos os irmãos que estejam interessados em receber a sua pensão que comunique com o mordomo Manuel Câmara, e a comissão é composta por Henrique Raposo, João de Lima, Alfredo Machado, José Estrela, Manuel Carreiro e Eduardo Barros. Não deixe de ser irmão desta grandiosa festa de São João, que será realizada como nos tempos antigos, como se faz em Portugal. Haverá arraial no dia 2 de junho, ao ar livre, com arrebatações, na sede da Portuguese Society. No dia 23 de junho haverá distribuições das pensões e à noite será a sopa. E no dia 24 de junho haverá uma grandiosa coroação que é feita pelo mordomo e irmãos. E é a nova banda portuguesa de Calgary que vai atuar no arraial. Desporto. Indoor Soccer. O Sports Clube ganhou 3-2 ao Juventus Dinossauros. Amanhã o clube português defronta o seu grande rival, o América. Este é o penúltimo jogo deste campeonato. Não podemos perder. Não faltem a apoiar a equipe portuguesa. De campeonato nacional da primeira divisão. Os resultados no último domingo foram: Boa Vista 1, Estoril 0, Farense 2, Benfica 7, Espinho 0, Setúbal 1, Guimarães 0, Portimonense 2, Penafiel 2, Braga 0, Salgueiros 1, Rio Ave 1, Sporting 0, Porto 1, Varzim 2, Águeda 1. A classificação está assim estabelecida: Benfica 40 pontos, Porto com 39, Sporting com 31, Braga com 24, Setúbal com 24, Guimarães com 22, Boa Vista com 22, Portimonense 21, Varzim 20, Rio Ave 20, Penafiel 18, Águeda 17, Farense 16, Salgueiros 15, Estoril 14 e Espinho 9. Para a Taça da Europa, na última quarta-feira, o Benfica perdeu com o Liverpool em sua casa por 4-1. E o Futebol Clube Porto foi empatar a 1 sensacionalmente com a equipe russa de Scotland, ficando assim apurado para as meias finais da Taça das Taças. Amigos do Mosaico, contribuíram esta semana mais os seguintes amigos: os senhores João Duarte, Manuel Janeiro, José Afonso, Eduardo Bento Afonso, Eduardo Afonso e António Lagoa Rodrigues. Ajudem-nos, pois temos absoluta necessidade de adquirir o material necessário para filmagens no exterior. A seguir, vamos dar um pequeno intervalo. What makes a neighborhood like no other place? It's more than just a place to be. It's you and me and he and she. Let's hear it for the neighborhood. What makes a neighborhood a living, working space? It's what you give and what you do that makes it great for others too. Let's hear it for the neighborhood. We're all the same but different, it's just the way we are. Together we're the neighborhood, all together, all together. Let's hear it for the neighborhood.
Na continuação do programa sobre os Açores, vamos hoje falar sobre o Pico. Connosco o Sr. Mário Sousa, radicado em Calgary há 18 meses. Sr. Sousa, quais são, depois que o aeroporto foi inaugurado, quais são as possibilidades hoteleiras no Pico? Bom, nós temos na Madalena, que já foi aumentado, portanto há um hotel em fase de acabamento, tem uma residencial que aumentou o número de quartos, e tem uma, portanto, essa é residencial e uma outra residencial que também tem um número, não sei precisamente o número, mas isto está a aumentar também novamente, isto na Madalena. Para ainda o Cais de Pico, portanto, no Cais de Pico temos também uma pousada, está previsto um hotel, ainda as Lajes do Pico, portanto, tem lá 2 pousadas, e então em restaurantes temos, tanto nas Lajes como na Madalena, temos bons restaurantes para o turismo. Quer dizer, os picoenses esperam receber muitos turistas brevemente. Sim. Quais são as especialidades do Pico? Olha, no Pico nós temos as famosas sopas do Espírito Santo, temos o caldo de peixe e temos o famoso bolo do Pico. E quais os vinhos mais conhecidos? Olha, em vinhos nós temos o verdelho antigo, que ainda existe, e temos outras especialidades, portanto temos o tinto, o vinho do Pico, que é chamado o vinho do Pico, e temos então a adega que faz outros tipos de vinhos, como seja o cavaco, o aperitivo e outros mais. Há muitas filarmónicas lá no Pico? Olha, eu creio presentemente que há 10 a atuar. Embora houvesse mais, algumas já foram extintas, mas ainda continuam 10 a atuar. Pois nós agora vamos apresentar um filme que foi gentilmente cedido pelo Sr. José Borges da Silva, que é uma procissão de São Mateus, que todos os anos se realiza no dia 21 de setembro, com 3 bandas de música, a União Artística São Roque, União e Progresso Madalense e a Lira Madalense.
A procissão que acabamos de ver é muito popular e é uma das mais importantes da Ilha do Pico. O padroeiro é São Mateus e esta festa é feita conjuntamente com a festa do Espírito Santo desde que se deu um vulcão na freguesia de São João. É pena o pouco tempo de que dispomos. Paciência. Queremos agradecer a presença do Sr. Mário Sousa no programa Mosaico. Bom, eu é que tenho a agradecer por ter vindo cá à televisão. Gostei imenso de falar da minha ilha. E é tudo. Muito obrigado. Boa tarde. O tempo realmente daqui a pouco. Com certeza. Pode ser que para o ano seja mais. Sim, espero que sim. Seguidamente, vamos apresentar um breve resumo de duas organizações comunitárias portuguesas em Calgary, nomeadamente a rádio e a escola. Futuramente, falaremos neste programa acerca da Igreja e da Portuguese Society of Calgary. A fim de iniciarmos a filmagem que vos irá dar umas breves imagens da presença atual portuguesa em Calgary, iremos focar em primeiro lugar o local onde aos sábados se efetua semanalmente o programa de rádio Voz de Portugal, o qual se realiza das 8 às 9 horas da noite e em casa do Sr. Manuel Correia. Antes de o fazermos, porém, queremos, por uma questão de interesse comunitário português, dar um breve resumo da história deste programa. No verão de 1971, o Sr. Paulo Jorge Lestinho criou em Calgary o primeiro programa de rádio em língua portuguesa, ao qual foi dado o nome Voz de Portugal. Por razões de ordem vária, terminou a sua emissão em 1973. No entanto, mais tarde, depois de passar por várias fases transitórias, foi criado um novo programa com o mesmo nome, Voz de Portugal. A existência deste deve-se fundamentalmente à tenacidade e orientação do Sr. Manuel Correia, pessoa bem conhecida na nossa comunidade portuguesa, colaborador incansável de diversas atividades culturais e desportivas. Embora financeiramente o programa seja efetuado com a ajuda de sócios e amigos do mesmo, é, no entanto, realçar o suporte financeiro com que este homem tem contribuído para a realização do mesmo e a sua dedicação em elevar o nível social e cultural da nossa sociedade. No período de existência deste programa, o Sr. Manuel Correia teve a colaboração incansável de muitos portugueses em diversos aspectos, nomeadamente ao microfone, é de salientar os nomes de Herculano Monteiro, Avelino Dias, Jorge Morgado Ferreira, Carlos Silva e José Aguiar. E seguidamente passamos a falar sobre a escola portuguesa. Passamos em seguida a mostrar-vos algumas imagens da escola portuguesa em Calgary e, resumidamente, a explicação da sua existência. No dia 19 de setembro de 1982, no basement da Igreja de São João, em Calgary, foi efetuada uma reunião de pessoas que estavam interessadas na formação de uma escola na qual se pudesse processar o ensino da língua portuguesa. Dessa reunião resultou a formação de uma comissão administrativa, da qual faziam parte o representante da paróquia portuguesa, 2 professores e 4 encarregados de educação. À escola foi dado o nome de Nossa Senhora de Fátima e, inicialmente, teve uma frequência de 46 alunos, os quais se repartiram pelas primeiras e segundas classes. No fim do ano letivo, em 11 de junho de 1983, foi realizada uma Assembleia Geral na qual se tomaram decisões importantes, nomeadamente, primeiro, independência da escola em relação a qualquer organização comunitária portuguesa. Segundo, em virtude das instalações escolares não serem as melhores e por se prever um incremento no número de alunos, ficou assente tentar obter uma melhoria das mesmas, de preferência numa escola já existente. Terceiro, em 1983 passaram a realizar-se na escola pública Coronel Walker, todos os sábados das 9 às 13 horas. Quarto, no presente ano letivo 1983-1984, existem a primeira, segunda e terceiras classes e o número de alunos que a frequentam é de 76. A escola financeiramente é suportada pelos encarregados de educação, subsídios do governo provincial e federal, bem como alguma ajuda do governo português. Para finalizar, devemos esclarecer que a primeira classe é lecionada pela Dona Hilda Pereira, a segunda classe pela Dona Fátima Nunes e a terceira classe pela Dona Manuela Oliveira, a qual é a atual diretora da escola. E por hoje é tudo. O programa Mosaico será repetido amanhã, segunda-feira às 7 horas da tarde e na terça-feira às 11h30 da manhã. Voltaremos a estar convosco no domingo, dia 8 de abril, às 4h30 da tarde. Boa tarde e muito obrigado pela vossa atenção.